Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje vamos viver com Amós o primeiro grande conflito que ele tem com as lideranças religiosas e políticas do seu povo. Um profeta, por tradição, ele é rejeitado. O próprio Jesus nos evangelhos vai falar isso, que os profetas, eles eram rejeitados, levados à morte pelos pais dos fariseus, e depois os próprios fariseus e os escribas começavam a cultuar depois da morte. E que isso acontece com Jesus, acontece com tantos santos. É interessante que os santos que nós temos devoção, muitos deles também são assim, que eles eram detestados em vida. Pensemos, por exemplo, em Santo Antônio. Não pense que era um santo que onde ia pregar tinha tanta gente disposta a escutar. Lembram que em Rímini a população não quer escutá-lo e ele vai e prega para os peixes. Por quê? Porque o pregador, ele é acolhido enquanto ele diz aquilo que é agradável. Quando ele diz aquilo que não é agradável, que toca na ferida, nesse momento ele não é mais aceito. Então, isso acontece também com os profetas, e nós vamos ver isso na história de Amós. Então, Amazias, o sacerdote, ele vai dizer ao rei Jeroboão: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, Israel será deportado de sua pátria como escravo. Então, ele anuncia a deportação para a Babilônia, e que isso, então, é uma coisa que o sacerdote Amazias não aceita, mas, então, ele vai comunicar ao rei. E agora o próprio sacerdote vai dizer a Amós: vidente, vai à procura... sai e procura refúgio em Judá. Ou seja, ele está no norte. Então está dizendo assim: vai para Jerusalém, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. O santuário do rei. Sabe que a cada vez que o poder religioso e o poder civil se aliam, não nos iludamos. Não é o poder civil, não são os governantes dessa terra que vão se converter, mas é o poder religioso que se torna mundano. A história da igreja mostra isso diversas vezes. Essa luta desvairada que nós temos de muitos líderes religiosos hoje, de aliar-se a políticos, de buscar o poder, muitas vezes é de buscar benesses econômicas para a própria religião. Isso não é de Deus. Então, ali Amós, que não se alia com o rei e diz aquilo que Deus quer que ele diga, ele se torna um personagem não quisto. E então se diz para ele para se distanciar. Então é interessante que vão dizer para ele: vai para Judá para ganhar dinheiro lá como profeta. E a resposta de Amós: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Então ele está dizendo: não tenho uma profissão, eu tenho o meu ganha-pão, eu sou um vaqueiro e sou um cultivador de sicômoro. Não sou um profeta, não sou de profissão profeta, não sou profeta por herança. Meu pai também não é um profeta, mas foi Deus que me chamou. E muitos dos profetas, quando são chamados, eles vão dizer assim, muitas evocações da Bíblia, vai dizer que tem alguma coisa que o impede de exercer a vocação. Procura outro, eu não sei falar, sou jovem, sou um vaqueiro. Amós vai dizer isso, que é simplesmente um vaqueiro, que então procura alguém mais preparado, e que Deus vai insistir. Então, agora vai dizer: pois bem, isto diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país.
Então, veja que o profeta não é aquele que adivinha o futuro, mas é aquele que, tendo um discernimento a partir da fé, é capaz de prever aquilo que vai acontecer pelo desmantelo. Não é preciso uma bola de cristal, muitas vezes, para dizer, caríssimo, ou nós nos convertemos, ou isso vai acontecer. E é isso que o profeta faz. Mas veja que, mesmo ameaçado, ele vai transmitir aquilo que é a palavra de Deus, com coragem. E aqui está o sofrimento deste profeta e de outros tantos. Nós, no Salmo Responsorial de hoje, rezamos o Salmo 18. A lei do Senhor Deus é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. São diversas expressões que vai usar esse salmo para se referir à palavra de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, os mandamentos do Senhor, o mandamento é brilhante. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Na aclamação ao Evangelho de hoje, em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós ele entregou essa reconciliação. Ou seja, não é a partir dos sacrifícios do Antigo Testamento que Deus se reconcilia conosco, mas através do seu próprio Filho. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago. Então Jesus volta para a parte que é de Israel, não a pagã. E foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico, deitado numa cama. Veja que essa narração é muito diferente daquela de Marcos. Lembra que em Marcos se abre o teto, se desce? Então aqui apresentam esse paralítico. Mas que é o mesmo episódio. Parece que muitas vezes nós temos no Evangelho a memória de um outro fato, por exemplo, pode ser a cura de um outro paralítico, mas o contexto e a mensagem dessa narração é a mesma daquela de Marcos e Lucas, quando se abre o teto e desce um paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então Jesus não diz assim, eu perdoo, os teus pecados estão perdoados, é aquilo que se chama passivo teológico, ou seja, é Deus que está perdoando, porque só Deus pode perdoar os pecados. Os teus pecados estão perdoados. Então, eles começam a pensar, este homem está blasfemando, justamente porque ele está anunciando aquilo que é a ação própria de Deus. E Jesus então lê o pensamento deles. Então vai se voltar para aquele homem e vai dizer: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, já que dizendo do perdão dos pecados não é visível esta graça na vida da pessoa, então Jesus agora vai fazer um sinal. Um milagre que claramente nesse milagre é um sinal. Então os milagres de Jesus são sinais de uma obra maior por ele realizada. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Pega a sua cama com memória da tua história. Não esqueça o teu passado. Mas Jesus vai dizer assim que claramente, para que se veja que o Filho do Homem, ele, então Jesus se apresenta como Deus nesse episódio, tem o poder de perdoar os pecados. Então nós vimos já diversos sinais nessa narração desses 3 milagres, que são milagres para mostrar a divindade de Jesus. Jesus acalma o mar, Jesus vence o demônio naquele episódio com os porcos. Jesus aqui perdoa os pecados e dá um sinal de que ele pode perdoar, curando um paralítico. O paralítico se levantou. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, em todos esses 3 milagres, nós temos uma multidão que fica perplexa. Então, no primeiro, quem é este que acalma o mar? No segundo, nós temos uma multidão que reage, não com fé, mas tem medo de Jesus continuar a matar porcos por ali, então pede para sair. E agora a multidão se admira pelo poder dado aos homens. Na oração das ofertas, nós assim rezamos: ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.